Gente querida do terror, Nadina, e conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? A vida pronta. Apronta com requintes de crueldade e disciplina no cumprimento de sua missão, que é nos mostrar, mesmo que seja por forceps, o quanto nós temos que amadurecer e aprender. As situações são múltiplas. Durante a caminhada, cada passo a gente se confunde mais. A impressão que dá é que quando descobre uma resposta, vem mais 1000 questionamentos à frente, que a gente não tem a mínima noção do que seja, mas tem certeza que o jeito é continuar caminhando, passo a passo, dia por dia. Então, quem nunca se viu naquela situação inusitada de ter que falar a verdade e dizer o que não viu? Mas quando as pessoas ao seu redor garantem que você viu ou deveria ter visto, e se fala o contrário, é porque está mentindo. É complicado? É confuso? Claro que é. Estamos falando de vida. Então eu peço que assista esse vídeo até o final e tire as suas conclusões. Senhor Romário, como vai? O meu nome é Roberto, mas pode me chamar de Madsen. A razão desse nome é porque eu sou Roberto Matzenbacher. E o meu sobrenome, de origem, uma família que veio do sul do Brasil, onde eu morava na época, era totalmente diferente. Então tentaram me chamar de Betinho, não colou pelo tamanho que eu tinha. Eu sempre fui assim, tipo um armáriozinho de solteiro quando pequeno, raquítico de casal quando me tornei homem. Aí tentaram o Matzenbacher, mas daí eu morder a língua e virou Madsen. Como eu disse, a minha família morava no sul. Mas daí deu aquele boom da soja. Desculpa a cacofonia, né? Bunda, mas tudo bem. Aquele boom do plantio de soja no centro do país. E nós mudamos com o meu pai, buscando melhorar de vida. E realmente conseguiu. Eu lembro que na época de sul, a vida era muito triste, muito fria, literalmente falando. Os recursos escassos, a casa pequena, pouca comida. Meu pai não conseguia se firmar no emprego, porque na verdade não existia o empregador, ele ia vivendo de um bico aqui, um bico ali. E quando saímos de Malicuia, rumo ao rincão da soja, ou do soja, se preferir, nós trouxemos a esperança e deu tudo certo. Então meu pai foi trabalhar numa grande fazenda, se dedicou, conseguimos uma casa para morar, um bom salário. As primeiras safras foram maravilhosas, do soja veio trigo, do trigo veio soja, a terra sempre produzindo. O fazendeiro de vento em popa, cada vez mais maquinário, e o meu pai colhendo os frutos pela sua dedicação e bom serviço. E enquanto isso acontecia, eu ia crescendo, mas crescendo, eu não ia só envelhecendo. E claro, na região, eu não diria que eu era uma exceção, porque tinha muitas famílias gaúchas, mas no todo eu era acima da média. E precisava trabalhar, eu não queria ficar no sítio. Então eu fui procurar um trabalho num supermercado. O grande supermercado da cidade. E consegui, logicamente, para o cargo de segurança. Para mim era ótimo. O trabalho não era tão pesado como na fazenda. Bastava eu ficar ali como um poste, ou então andando de um lado para o outro, mostrando a minha protuberância. E o mercado? Bom, era uma empresa familiar, que a dona Marina comandava. Dona Marina, casada com o seu antenor. Teoricamente, o seu antenor começou a empresa muitos anos antes. Com a explosão do soja, a cidadezinha cresceu, o dinheiro chegou e o mercado decolou. Então, o seu antenor seria o criador, aquele que deu o primeiro passo. Mas quem mandava era a dona Marina. Ei, mulherzinha braba, meu Deus do céu. Olha, era impressionante. Então, no comando ali nós tínhamos o seu antenor. Ele cuidava da organização
da loja, que era o que ele realmente entendia. Ele que comandava os funcionários, ele que organizava, um cara fino, um cara educado. Todo mundo gostava do seu Antenor. Já o Plínio era sobrinho da Dona Marina, um lambe-botas, um puxa-saco da tia. Era o gerente. Honestamente, ele posava de manda-chuva, mas até hoje ninguém sabe qual o cargo dele. Porque a xerife era a Dona Marina. Era ela que negociava com fornecedores, era ela que mandava prender e mandava soltar. Ela mandava. Se o seu Antenor precisasse que um funcionário fizesse um determinado serviço, ele chegava com toda a educação, pedia, funcionário, sim senhor, eu vou fazer. Aí, passados 5, 10 minutos, ele terminava o que estava fazendo e ia cumprir o determinado. Se a Dona Marina chegasse e dissesse, faça, o cara já fez. E o Plínio seguia o ritmo mal educado da tia, mas com uma diferença. A tia, todos temiam e obedeciam. Aquele bunda mole, olha, teve ali para levar uns tapas muitas vezes. Mas seja como for, apesar dos pesares, a empresa funcionava. E todos diziam que era graças a Dona Marina. Eu digo que há controvérsias. A dupla Antenor-Marina se fechava. Acho que na falta de um, a empresa não seria mais a mesma. Mas com certeza, em termos de negociação, se a Dona Marina faltasse, seria um baque. Mas em termos de convivência entre os funcionários, se o seu Antenor faltasse, eu acho que teria debandada geral, viraria aquela empresa que muda toda hora o quadro, que não era o caso. Quando eu entrei lá, tinha funcionários com 12 anos, 13 anos, 15 anos. Era gente antiga de casa. E o grande alento de todo aquele clima familiar era a filha de seu Antenor e Dona Marina, a Heloísa. A Heloísa era um doce. Ela aparecia depois da escola, sabe, ficava ali no mercado, muito obediente, não era de ficar correndo, não. Mas quando ela voltava da escola, ela ficava com a mãe. Eu adorava a Heloísa gostava muito de mim. Claro que eu tinha assim as minhas dúvidas matemáticas, né? Considerando a idade de seu Antenor, a idade da Dona Marina, a Heloísa, olha, podia ser neta, quizás bisneta, mas era filha. Claro que todo mundo pensava o mesmo que eu, mas ninguém abria a boca. Também não interessava para ninguém. Se fosse adotiva, qual a importância? Filha. Mas como não se falava no assunto, o assunto não existia. Eu lembro que numa determinada tarde, aí por 12:30, 1h, início da tarde, quando ela chegava da escola, ela como me deixava. Normalmente era eu que estava ali na frente, já sabia que era a hora de chegar, ela já descia, vinha comigo, entrava, corria lá, conversava com a mãe, dava um beijo no pai, aquela coisa toda, e ficava por ali, sem encher o saco. Tinha assim na parte de cima, que era o administrativo, até um quartinho que era a caminha dela, que ela costumava dormir à tarde. Mas naquele dia em especial, depois de ela ter cumprido a rotina de cheguei, mamãe, tô aqui, papai, oi pessoal, eu vi Heloísa, que eu não tirava os olhos dela, principalmente quando ela chegava perto da porta. Ela estava em pé, sorrindo e segurando uma boneca de pano. Na hora me deu aquele insight de segundos, porque ela não estava com a boneca, de repente ela estava e sorrindo. Aí ela saiu caminhando e abanando. Bom, ela estava dentro da loja, tudo bem, não tinha movimento aquele dia. Eu sei que ela subiu para mostrar para a mãe a boneca. Aí eu ouvi um berro da Marina, sabe aqueles berros que já eram tradicionais, que tremiam as estruturas? O pessoal baixava a cabeça e não... Ela desceu, veio direto em mim. Quem foi que deu esse trapo? Era uma bonequinha de pano. Quem sei que deu esse trapo para minha filha? E a Heloísa chorando, dá minha boneca. Já veio o seu Antenor que estava lá no fundo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que esse responsável que você colocou de segurança
Diz para mim quem foi que deu esse trapo, quem que se aproximou da minha filha. Eu disse: senhora, ninguém se aproximou da Heloísa. Você é um mentiroso. Aquilo estava começando a me subir a cabeça. Eu não era muito, eu não precisava daquilo. Que você é um mentiroso. Ela está dizendo que foi uma velha que deu. Eu disse: senhora, não tinha velha nenhuma. Pare de mentir, senão eu te mando embora. Aí eu disse: aqui, ó, escuta aqui. Mas eu falei: não escuta aqui, vindo de cima para baixo, que ela não esperava. A senhora me respeita, eu não sou seu filho e nem o boneco do seu sobrinho, mas falei. O Plínio nem tchum. Eu não sou mentiroso, ninguém chegou perto da sua filha. E a senhora pare de gritar comigo. Ela falou uma frase que era dela: porque essa empresa é minha, se você não está satisfeito, saia. Eu disse: se a senhora não está satisfeita comigo, me mande embora, mas não vai gritar comigo, não sou seu filho. Aí as pessoas olhavam assim, não acreditavam. Ué, nunca ninguém tinha gritado comigo, nem ia ser aquela mulher que ia. Aí o seu Antenor me puxou, falou: vamos parar com isso, coisa, não é local para isso. É, porque ele não trabalha mais aqui. Tá bom, depois a gente decide isso, vai lá, rapaz, vai, depois a gente fala. E o Plínio quieto. Aí ela olhou pro Plínio e disse assim: e você, serve para quê aqui? Por que não me defendeu? Você estava aqui, deve ter visto quem conversou, quem deu esse trapo para sua sobrinha. Ele disse: tia, o rapaz está falando a verdade. Não tinha velha nenhuma aqui. Do nada a Heloísa entrou com essa boneca. Aí a outra menina no caixa, sabe, assim, tipo assim: vai, pelo amor de Deus, me deixa quietinha aqui, eu não vi nada, eu não vi nada. A Ana Marina olhou: e você, filha, você estava aqui? Ela: quem? Tava. Você viu alguma coisa? Não, senhora, eu não vi. Aí o Antenor olhou para a mulher. A menina chorava porque queria sua boneca. Ele foi, tirou a boneca da mão da mulher. O que você vai fazer? Isso aqui é da nossa filha. Você não vai tirar o que é dela. E deu a boneca, ela abraçou aquela coisinha de pano assim, abraçou. Obrigado, pai. Subiu, foi pro cantinho dela lá, mas abraçadinha, agarrada naquele prêmio. Eu achei que eu estava fora. Aí fiquei lá nos fundos, me acalmei, eu estava muito injuriado. De repente passava um por mim assim: boa, cara. Aí eu chegar assim: pô, valeu, hein, moleque. Sabe? Aquela mulher, ela descartava todo mundo. Ela não ia descartar. Se me mandasse embora, meu Deus do céu, trabalho é que não ia me faltar, mas eu não ia ser tratado que nem cachorro. Aí o senhor Antenor chegou para mim e disse: ó, faz o seguinte, vai para casa, você não vai perder o dia, volta amanhã. Dito e feito. Não falei nada em casa. Quando chegou o outro dia, fui trabalhar. Cheguei lá, antes de assumir meu cargo, de colocar meu jaleco, eu fui conversar com o seu Antenor e disse: ó, Marina quer falar contigo. Eu disse: seu Antenor, não é melhor eu sair sem falar com ela? Já pensou se ela vem gritar comigo? Não, vai lá, conversa com ela. Aí eu fui. Pausa para um pedido. Necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato.
E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Cheguei na sala dela. Com licença, ela... Sente, rapaz. Aí eu sentei. Ela olhou pra mim assim, bom, vamos começar pelo começo. Primeiro, me desculpa se eu me exaltei e lhe desacatei. Cara, aquilo ali já foi uma... Digo, ué. E desculpas, você me desculpa? Eu digo, eu também peço desculpa pra senhora, porque eu também perdi o controle. Ela disse, mas eu agiria da mesma forma se alguém viesse gritar comigo, me desacatar. Então, já que estamos certos nesse ponto, diga exatamente o que aconteceu ontem. Eu falei. Eu tinha testemunho de outras pessoas. Tá ótimo então. Então vai trabalhar. Eu disse, mas ainda continua na empresa? Ela, não sei, você pediu demissão? Eu disse, não senhora, então vai trabalhar. E eu fui. Bom, a partir desse dia, ela nunca mais me desacatou. Continuou sendo a dona Marina, rígida, forte, falando alto quando precisava. Mas uma coisa é falar alto, é ordenar. Outra coisa é chamar um homem de mentiroso na frente de todo mundo. E olha, o que chamou atenção é que Heloísa não largava aquela boneca. Sabe aquela boneca de pano? Que estava manchada, fedida. E ela andava com a boneca de cima para baixo. A única solução que Marina encontrou foi de lavar a boneca. Pelo menos ela ficou mais limpinha. Mas quando mandou lavar, ela disse, filha, eu não tô te tirando, ela vai voltar, só vai no salão de beleza, tá? Vai ficar mais bonita. Pode? Pode. Aí eu lembro que eu estava ali na frente do corredor, que tinha as portas, aí tinha aquela fila de caixa, né? As portas envidraçadas, enfim, um mercado comum. E Dona Marina estava ali vendo uma coisa, outra, chega a Heloísa. Dona Marina estava segurando um aparelho, não me lembro bem o que era, não sei se era uma máquina de calcular, se era... Eu sei que era algo que quebrava. De repente, Heloísa chega da escola comigo. Oi, Matsi. Digo, oi, tudo bom, Elo? Tudo. Eu quero ir no segundo andar. Quando ela ia no segundo andar, eu pegava ela pequenininha, havia e me dava um beijo. Aí, obrigado. Aí, aquela menina era tudo. Aí ela entrava no caixa assim, oi, 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 oi. A gente gostava dela não porque ela ser filha dos patrões, não. Ela era um doce, puxou o seu tenor. Aí, de repente, ela chega na Dona Marina. Oi, mãe. Ela, oi, filha. Então, mãe, a Carolina voltou do salão. Quando ela falou em Carolina, a Dona Marina deu um grito e deixou cair aquilo assim. Todo mundo ficou preocupado, até a Heloísa. O que eu disse, mãe? O que foi, mãe? Deu uma tremedeira da mulher, ela saiu correndo. Aí veio o Plínio, veio o Antenor, vieram outras pessoas. Aí o seu Antenor chegou para mim e disse, você viu o que aconteceu? Eu digo, ai meu Deus, vai começar tudo de novo. Eu vi sim. E o que foi? Não, e a Heloísa chegou e perguntou pela bonequinha se já tinha voltado do salão de beleza. Eu nem sei o que é isso. Tá? Mas é só isso que aconteceu? Não, ela perguntou se a Carolina... Quem? A Carolina, nossa. O homem também ficou branco e correu. Quando chegou lá em cima, pegou a sua esposa, chorava. Não é possível, isso é um pesadelo, não é possível. O que está acontecendo? Não é possível. Ninguém entendia nada. Eu vou jogar fora aquela boneca não é desse mundo, aquela boneca é do demônio, eu vou jogar fora, não é possível, ela não podia, porque ela tinha todo o nome do mundo para colocar naquela boneca, menos Carolina, não, Carolina não, Carolina não, Carolina morreu, Carolina tá morta, não. O tenor dizia, se acalma, mulher, se acalma. Só que a voz dela a gente ouvia ecoar, todo mundo sabia. Aí a Heloísa foi até lá, mãe, o que foi, mãe? Foi.
Ela abraçava a filha, Minha filha, eu te amo, minha filha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu também te amo, mãe. Ninguém entendeu nada. Foi a primeira vez que Marina pegou a sua filha e foi embora, no meio da tarde. Ela sempre era a primeira a chegar e a última a sair. No dia seguinte, já estava ela recomposta, mas eu vi assim um zum, zum, zum entre a família Plínio Antenor e Marina. Aí foi quando me chamaram. Disseram que o Plínio ia fazer uma longa viagem e que eu estava escalado para ir junto. Que ele não era muito bom de estrada, disseram que eu dirigia muito bem e eu seria uma garantia. Sabe o que é garantia, né? E fomos. Durante a viagem, o Plínio até parecia um cara normal, fora do mercado ele até parecia um cara legal. Fomos conversando uma série de coisas, menos de trabalho. Tem namorada, é casado, come quem? Sabe aquela conversa de homem? Paramos no meio do caminho e disse, chega de viajar hoje, vamos beber. Eu digo, mas eu tenho que continuar dirigindo. Não, tem um hotelzinho do lado, vamos deitar, vamos dormir, vamos. Aí fomos, enchemos as cuias, fomos pro hotel, dormimos, outro dia seguimos viagem. Nós andamos, seu amor. Andamos até chegar numa cidade muito pequena. Foi aí que eu descobri que aquela cidade é onde morava a família da Dona Marina. Onde Plínio nasceu. Nem conhecia todo mundo lá. Mas a missão dele era ir numa determinada casa. Aí quando ele chegou, bateu na porta. Atendeu uma moça, pois não. Aí ele se apresentou e disse, eu sei quem o senhor é. Aí Plínio perguntou, sua mãe está em casa, Estela? Ela, então o senhor lembra de mim também? Claro, nós crescemos juntos. Ela disse, não. A mamãe faleceu. Ela não conseguiu aceitar a morte de Carolina. E ela disse, você sabe dizer se alguém da sua família viajou nesses últimos tempos? Eu não. Você sabe, a nossa família é muito pobre. E são poucas pessoas. Se alguém fosse viajar, eu saberia. Eu só ouvia aquilo e não entendia nada. Aí de repente ela falou algo que o Plínio não gostaria que eu tivesse ouvido. Ela disse, e a minha sobrinha Heloísa, ela está bem? Ela está feliz? Ela pergunta por nós. O senhor Romário foi aquele silêncio, ele agradeceu. Aí pegou o talão de cheque, fez um cheque, ela disse, eu não quero seu dinheiro, eu não estou precisando. Não, por favor. Aceite. Era uma boa quantia. A Estela pegou e disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar, a gente precisa do dinheiro, mas eu vou esperar meu marido chegar, se ele achar que a gente não deve ficar, aí eu rasgo o cheque, tá bom? Ele, tá. Aí ficamos mais uns dias lá e voltamos. Na viagem de retorno, não comentei nada, ele não comentou nada. Na empresa, claro que ele comentou com o seu Antenor e Dona Marina. Aí eu fui chamado na sala, eles disseram, apesar de você estar pouco tempo na empresa, a gente já percebeu o seu caráter, que a gente pode contar com a sua discrição e com a sua palavra. Eu digo, mas você não vai falar nada a respeito do que ouviu lá. Eu digo, mas eu não ouvi nada, meu senhor. Aí o seu Antenor, obrigado, meu filho. Mas para não haver dúvidas, Carolina é uma moça que trabalhou na casa de Marina durante muitos anos. E lógico, quando nós casamos, a minha esposa veio pra cá para me ajudar na administração. Eu era viúvo, sem filhos, e Marina, por opção, até então era solteira.
Só que Carolina, ela ficou grávida e teve Heloísa. Nossa, por que estão me contando isso, meu Deus? E Carolina, após o parto, adoeceu, ficou muito mal e deu para Marina a sua filha para que nós a adotássemos. E Carolina, quando Heloísa nasceu, deu aquela boneca de presente para a filha. Só que quando nós trouxemos a menina com a gente, a boneca ficou por lá. Por isso a gente não entendia como a boneca chegou aqui e como Heloísa sabia do nome Carolina. Bom, a coisa começou a fazer sentido. E também eu não via assim uma razão para tanto segredo. Não vi até um certo dia que todos saíram da loja e eu era um dos que fazia o fechamento. Não fechamento de caixa, eu fazia o fechamento da loja, conferia, estava tudo ok. Eu estava nos fundos. De repente, eu vi aquela senhora me olhando. Ela brilhava. Eu tomei um susto. O que a senhora está querendo fazer aqui? Aí ela disse para mim assim: é mentira deles, rapaz. A minha filha não deu a minha neta para adoção. Essa mulher arrancou a minha neta dos braços da minha filha. A minha filha, ela estava doente, sim, ela não ia sobreviver. Mas ela merecia ter os últimos dias de sua vida com a sua filha no colo. E essa mulher tirou a razão a minha filha continuar lutando pela vida e nós não podemos fazer nada. Porque a família dela é poderosa. A mentira deles permaneceu, mas eu não vou permitir. Eu olhei para a mulher e disse: mas quem é a senhora? Ora, eu sou Cândida, avó de Heloísa. E você vai nos ajudar a revelar essa mentira. Eu disse: mas dona Cândida, como é que eu vou fazer isso? Não tenho nada a ver com isso. Eu vou revelar para quem? Para Antenor. Ele disse: a senhora está doida, eu vou me meter nessa história. Quando eu olhei, um colega meu me chamando: ô Madsen, tu tá louco? Vai tendo papo com um saco de batata? Não tinha mais ninguém ali. Senhor Mário, se ponha na minha situação. Teria sido aquela senhora que deu a boneca para Heloísa? Mas aquela senhora, segundo a filha tinha dito, tinha falecido há anos. E por que eu não via aquela senhora naquele dia e via naquele outro? Aí quando a Heloísa chegou, desceu, mesma coisa: posso ir no segundo andar? Pode. Ela veio, me deu um beijo, me deu um abraço. Eu digo: e aí, menina bonita? Tem visto a dona Cândida? A avó está todo dia comigo. Que bom que tu não contou para ninguém. Que tu até disse que não viu a avó, né? Porque a avó disse que ninguém podia saber que ela estava aqui. Eu disse: não vou contar para ninguém, não. Aí eu me senti até meio mal de mentir para a menina que eu tinha visto. Quer dizer, eu tinha visto, mas só na noite anterior. Quando ela sai andando assim, eu vejo Cândida sorrindo para mim. Senhor Romário, o que eu poderia fazer? Ir direto no seu Antenor? Não. Falar com o Plínio? Não. Me calar? Não. Eu escolhi talvez a menos esperada das opções. Eu fui para Dona Marina, fui na sala dela. A tia: pois não? É só dar licença? Claro, entra, Madsen. O que houve? Aconteceu alguma coisa lá embaixo? Aí eu disse: eu posso entrar num assunto pessoal com a senhora? Ela: claro, fique à vontade.
que se trata. Só lembra do dia que Heloísa ganhou a Carolina? Ela ficou branca quando ouviu o nome. Sim, eu lembro. Pois bem, aquele dia que eu falei que não tinha visto quem entregou, e volto a repetir, eu não vi. Sim, eu sei, claro, essa dúvida já foi. Pois bem, quando eu fui em viagem com o Plínio, lá eu conheci Estela. E Estela me falou que Heloísa era filha de Carolina. E que Dona Cândida, a avó da menina, já tinha falecido. Ela disse, não, tá bom, mas onde você quer chegar? De repente ela achou que eu ia, sei lá, chantagear alguma coisa. Eu digo, não, eu quero dizer que ontem à noite Dona Cândida apareceu para mim. Como assim? Ela falou. Eu disse, não sei explicar. Eu sei que ela apareceu para mim e disse que eu deveria revelar o segredo, que Carolina não lhe deu Heloísa para adoção, que a senhora tomou a menina dos braços da mãe. Meu Deus do céu. Aquela mulher ficou branca, pálida, azul. Mas ao mesmo tempo que a mãe zelosa, uma mulher que tinha cometido uma espécie de crime, estava sendo desmascarada, estava se sentindo ameaçada no que ela mais amava, que era a sua família, sua filha, tinha a empresária, a executiva. Ela veio e ficou certa. Aonde você quer chegar com essa informação? Qual a sua intenção aqui? Estou diante de alguma chantagem? Eu olhei para ela e disse, bem se vê que a senhora não me conhece. Eu só vim como portador de uma mensagem, porque a Dona Cândida disse para eu revelar o segredo para o seu antenor. Mas eu não vou fazer isso, porque eu acho que eu não tenho que me envolver. Mas ao mesmo tempo, aí eu apelei. Ela mandou um recado para a senhora, que se eu não conseguisse contar a verdade, a senhora deveria falar para o seu marido, porque se não fizer, tudo aquilo que a senhora pensa em defender irá ruir, e a senhora ficará sem a sua empresa, sem a sua filha e sem o seu marido. Ela não disse um ai. Eu levantei e falei para ela, eu gosto muito de trabalhar aqui, eu gostei demais da empresa, mas eu não sei por que eu me envolvi em questões que eu não queria me envolver, então eu estou me demitindo. A senhora fique tranquila que no que depender de mim, o seu segredo está guardado, mas na mesma certeza que no que depender de Dona Cândida, que inclusive está aqui do meu lado, e ela estava, porque eu vi a mulher chegar. Ela levou um susto assim. A senhora não está acreditando? Estou vendo aqui do lado uma senhora assim. Eu descrevi Dona Cândida, ela não sabia dizer, ela fez o sinal da cruz. Então, porque depender dela, se a senhora não desfizer essa mentira, deixando Carolina descansar em paz, sabendo que Heloísa irá continuar com a sua boneca, que foi o presente que ela ganhou da mãe, e que saberá da existência dela, podendo ela assim descansar em paz. Se a senhora não fizer isso, quem não vai ter um minuto de sossego é a senhora. Ela simplesmente disse assim, ainda bem que o senhor falou que não quer mais trabalhar na minha empresa, porque o senhor está demitido, e saiba que não será o senhor nem ninguém que irá me dizer o que eu devo ou não dizer para minha filha. Quando ela falou isso, entrou um vento naquela sala, que todos os papéis, todas as peças em cima da mesa, todos os quadros, tudo caiu assim, e a vidraça quebrou, porque ela ficava em cima, assim, ela tinha um vidro, que ela via todo o movimento da loja, mais perto de mezanino. Todo mundo deu um berro, e ela também se assustou. Aí eu olhei, Dona Cândida não tirava os olhos dela, mas encarava.
Aí depois que tudo passou, eu simplesmente disse: Dona Marina, livre-arbítrio. A senhora errou. Errar é humano. Mas persistir, desafiando as forças que estão lhe pedindo por bem para refazer o mal feito, forças essas que a senhora não pode enfrentar, não chega nem a ser burrice. Na verdade, é uma insanidade. Aí de repente, lógico, aquela quebradeira toda, o seu Antenor subiu em companhia de Heloísa. Aí perguntou o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Dona Marina não dizia nada. Eu falei: também não sei, eu estou aqui. Dona Marina me chamou para ver umas questões aí da empresa. E de repente deu isso. Nossa, foi geral? Aí quando o seu Antenor foi me explicar ou falar alguma coisa, Heloísa entrou, olhou para o lado direito assim, deu um sorriso. Então imagine, ela olhou para o lado direito, Dona Marina estava aqui, seu Antenor ao meu lado, e aqui tinha Dona Cândida, tudo à esquerda. Ela olhou para o lado direito, deu um sorriso e disse: mãe, como você é linda. Senhor Romário, quando eu olhei, ali estava a Carolina, sorridente, olhando para a filha. Seu Antenor não entendeu nada. Dona Marina despencou num choro só. E eu pedi licença e saí. Fui para casa, no outro dia passei no departamento pessoal. Só Plínio estava na loja, a família não estava. Plínio disse que, poxa, estava aceitando minha demissão, mas triste, mas que tinha sido uma ordem de cima, que ele não podia fazer nada. Eu disse: não, normal. Foi gente boa, cara, foi. Aí fui para casa. Uns 20 dias se passaram. O seu Antenor foi bater lá em casa. Aí eu recebi, eu digo: que surpresa, coisa boa. Aí olhou assim, ó, onde a gente morava, olhou fazendo: é bonito aqui, né? Aqui é muito bonito. O seu pai, não, meu pai é um dos administradores aqui. E você, agora eu sei porque você é forte, cresceu no campo, né? Eu digo: e vai seguir a profissão do seu pai? Eu digo: não sei, realmente eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele simplesmente me perguntou: o que você acha de continuar na empresa? Eu estou abrindo outra loja. Eu vou precisar de um homem de confiança que esteja lá para comandar essa filial. E você é o homem. Eu disse: olha, senhor Antenor, para mim seria ótimo, mas você sabe, a Dona Marina me mandou embora, que coisa. Fique tranquilo, rapaz. Você é um homem de honra. Por isso que eu quero você trabalhando para mim a vida toda. E agora eu sei que você tem por quem puxar, porque eu conheço o Rangel melhor do que ninguém. Rangel era o bambambam da fazenda, o homem que era o patrão do meu pai, era o dono de tudo. E se Rangel confia no seu pai, do jeito que eu sei que ele confia, seu pai deve ser um homem bom de trabalho e honesto, e você é da mesma estirpe. Então venha trabalhar comigo. E tenha certeza que o assunto que causou a sua demissão, que foi responsável pela sua viagem, enfim, de todos os últimos acontecimentos, é página virada. Foi tudo esclarecido. Nós vamos continuar as nossas vidas amando e cuidando de Heloísa, que é nossa filha do coração, mas que vai crescer sabendo o nome da sua mãe biológica, que nunca a abandonou, que sempre a amou, e só não pôde continuar ao lado dela porque o Criador resolveu o contrário.